Então, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para falar da nossa querida Umbanda e seus fundamentos. Sejam todos bem-vindos. E como sempre nós fazemos, vamos pedir permissão para iniciar a nossa live de hoje. Ervas, banhos, defumações, chás, benzimentos. E se houver tempo, nós vamos falar também sobre a importância da água quando a gente assimila a nossa magia das ervas. Então, pedindo licença a Deus Pai Todo-Poderoso, a todos os orixás, aos nossos anjos, guias e protetores, aos orixás da direita, aos orixás da esquerda, para que possamos, no dia de hoje, receber esse conhecimento. Permissão concedida. Então, vamos a... Então, o que é a magia das ervas? Todos nós sabemos que existe o reino vegetal. Aliás, existem 3 reinos específicos. O reino humano, ou animal, né? O reino vegetal e o reino mineral. Nós fazemos parte dos 3 reinos. Por quê? Porque nós somos o único reino que precisa tanto do reino vegetal como do reino mineral para continuarmos sendo o reino animal. É verdade. Porque cada vez que a gente entra em contato com uma erva ou com uma pedra, nós estamos agregando valor, potência à nossa vida. Então, eles agregam esse poder porque eles fazem parte das bênçãos divinas, das bênçãos de Deus. Deus criou os 3 reinos exatamente para que os outros 2 pudessem nos atender. Daí a necessidade de nós termos muito amor e muito bom senso em relação ao reino vegetal, para que nós consigamos ter a magia das ervas a nosso favor. Então, o uso ritualístico das ervas, ele é desde que o mundo é mundo. Porque o homem sempre procurou algo que satisfizesse, que ajudasse no seu caminhar na Terra. Então, vejam vocês, a primeira forma de comida do homem foi o animal. Porém, depois de algum tempo, aquilo só, o reino animal, a caça, não satisfazia. E houve, então, a época da agricultura, que quando foi que o nosso sangue foi modificado. Porque todos os terráqueos, ou seja, aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, planeta Terra, tínhamos como o principal sangue, como ele é até hoje, o sangue O, que é o sangue carnívoro. Então, todos nós vivíamos da caça. Só quando veio a agricultura e que foi agregada à nossa alimentação diária, é que o nosso sangue se modificou. E aí entrou juntamente o sangue A, ou seja, houve uma modificação no nosso DNA. Foi agregado um valor ao sangue O, que é o sangue universal, que é também o doador. E aí, além dessa, quando houve essa mistura do sangue O com o sangue A, é que vieram os outros sangues, o sangue B e o sangue AB. Isso tudo graças à junção da caça com a agricultura, com as folhas, com as raízes que o ser humano foi descobrindo e agregando. E dali em diante, foi colocado nas fogueiras para ajudar com que o fogo ficasse melhor.
Daí vocês sabem que Deus é Pai e Ele manda alguns seres mais iluminados, que tenham maior conhecimento, encarnarem juntamente com os terráqueos e começam a ser agregados valores como benzimentos, como ajuda com as ervas para minimizar cicatrizes, para minimizar dores de barriga, enfim, como nós fazemos até hoje. Então, vejam vocês que depois disso foi que foi se implementando e a magia das ervas foi sendo conhecida. Por quê? As ervas é um elemento vivo, é um ser vivo. Vocês sabem que a maioria das religiões, sempre que vão se alimentar dos vegetais, fazem antes uma oração a Deus. E já foi provado, inclusive na ciência, que a própria erva, ela se auto-hipnotiza, por exemplo, quando a gente vai usar delas numa refeição. Então, por isso que a gente tem que agradecer e pedir licença também quando se alimenta das ervas, das raízes, porque antes deles serem cozidos, eles realmente são seres vivos. Então, tudo bem, dizem que a gente não deve matar animais, mas a gente mata os vegetais para se alimentar. Assim como também a gente mata os vegetais quando a gente põe eles numa água quente. Então, mas é que tudo isso foi feito porque Deus nos ensinou a usá-los para a nossa saúde, para nosso proveito, para a nossa evolução. Então, começando com a magia das ervas, nós temos que a magia das ervas, elas são divididas em duas categorias: lunares e solares. Lunares, porque tudo que é da lua é para retirada, para limpeza, e solares é tudo que aquilo que agrega, que traz força, energia, potência. Geralmente, para a gente reconhecer o que é uma planta lunar e uma planta solar, através da sua aparência. Então, nós temos que, por exemplo, o alecrim, que é uma planta de haste dura, de uma cor verde mais escura, ela é solar. Enquanto que aquela erva melissa, do alface, são as lunares, porque tem um verde mais claro. Então, além dessas duas divisões, nós temos mais 3 divisões das ervas dentro dessas categorias de solar e lunar. Nós temos a primeira, que são as quentes ou agressivas. As quentes ou agressivas são aquelas que a gente usa para fazer limpeza pesada. Depois, na segunda categoria, nós temos as mornas ou equilibradoras. Então, são aquelas, como o próprio nome diz, que nos equilibram, que nos trazem uma paz, que nos trazem uma energia calma, vá devagar. E temos as frias ou específicas, que são aquelas que, além do equilíbrio, além de uma limpeza leve, elas nos trazem também a cura. Mais especificamente, porque tem umas que, apesar de mornas e equilibradoras, também trazem, podem ser bebidas. Às vezes, as agressivas, as quentes, a gente não pode bebê-las, mas pode usar em como banho, como um cataplasma para determinadas energias que precisam ser curadas, como escalda-pés, que na literatura é chamada de pedilúvio. É uma das formas de se usar também as nossas ervas.
Muito bem. Quais são as quentes e agressivas? Aroeira, arruda, casca de alho, a casca de cebola. O comigo ninguém pode. O dandá da costa, a erva de bicho. As espadas, sejam de Santa Bárbara ou de São Jorge, que são a de Santa Bárbara é aquela que tem a franja amarela, e a de São Jorge é que é totalmente verde. Temos o eucalipto, temos o fumo, a guiné, a jurema preta, que além de tudo é uma erva ritualística poderosa. Essa gente, apesar de agressiva, a gente pode com cuidado. A mamona, que a gente não deve beber. A dracena roxa, o picão preto, que não serve para beber, mas é um ótimo curador de feridas nas pernas, de que ajuda na circulação. As pimentas, todas as qualidades de pimentas são agressivas. O pinhão roxo, a quebra-demanda e outras mais. Essas são as principais que nós, dentro da Umbanda, usamos com regularidade. Então, cada uma delas, e principalmente as quentes e agressivas, elas são usadas de uma forma ou em banho ou como escaldapé. E, claro, junto com elas podemos agregar minerais, como sal grosso, podemos usar uma pinga para ajudar num banho mais agressivo, ou num banho que precisa cortar alguma determinada energia. Por exemplo, um banho que a gente chama de quebra-azar. É ferver fumo de corda e depois colocar um punhadinho de sal grosso e uma xícara de café de pinga. Então, aí nós vamos agregar a erva, o mineral e o éter. Então, esse banho é sempre feito do pescoço para baixo e é uma erva, é um banho de quebra-azar. Quebra não. Ou seja, ele vai tirar, é como se fosse um solvente. Se a gente fosse lavar a nossa louça com um detergente que tira toda a gordura, é assim que esse banho de quebra-azar, usando-se uma erva de energia quente, ela é agressiva no sentido de que ela vai lá e limpa, faz a faxina nos 4 corpos: físico, espiritual, no nosso mental e, consequentemente, no emocional. Então, é para isso que as ervas servem, as agressivas e quentes. Depois, na lista de mornas ou equilibradoras, nós temos o alecrim, alfavaca, alfazema, anis estrelado, artemísia, o benjoim, que é aquela resina que foi uma das coisas que Jesus ganhou quando nasceu, assim como a mirra, o incenso, a calêndula, o boldo, o café. Sim, a erva do café, tanto ela em folhas como o pó de café, são ervas equilibradoras. Elas fazem com que a gente se posicione, que a gente entre no nosso eu de novo, principalmente quando a gente pega uma energia negativa. Então, as equilibradoras entram nesse campo, eles limpam o nosso campo áurico, mas nos equilibram. Temos ainda o capim-cidreira, a calêndula, a flor, que é uma coisa maravilhosa, ela tanto serve como chá, como em banho. A erva doce, que também serve como chá e como banho. A canela, que para ela não precisa dizer o que ela atende na nossa vida.
além de agregar sabor aos nossos alimentos, ela é uma erva equilibradora da nossa prosperidade. O cipó caboclo, cana. A folha da cana é para uma defumação quando a gente está dura, sem dinheiro, sabe? A conta está lá, quase vermelhinha. Então, usamos a cana como uma erva de defumação para prosperar. Então, nós temos ainda o cravo da Índia, que além de agregar sabor, também é um grande atrativo, não só da prosperidade, como do sexo oposto. E temos ainda o girassol, a graviola, os diversos tipos de hortelã. Nós temos a hortelã agressiva, que é aquela mais áspera, mas que ela é equilibradora. Temos a hortelã-pimenta. Temos a hortelã de folhinha pequena, que chama hortelã portuguesa. Enfim, todos os tipos de hortelã. Temos o saião, que é a calancheia, que é aquela florzinha, aquela folha mais grossa, bem leguminosa. Ela é uma erva de poder. Além de ser uma erva de poder, ela também agrega prosperidade, ela abre caminho, é uma maravilhosa. Temos o gengibre. Todo mundo pensa que porque o gengibre é meio picante, ele é quente. Não, ele é morno. E mais uma coisa, sabe que o rizoma, né, o gengibre, ele envelhece muito rápido. Ele vai puxando as energias negativas e vai encolhendo. E a maioria das pessoas, quando ele fica velhinho ou encolhido, joga fora. Não façam isso. Ralem ele, ou põe no processador e façam uma bela defumação. Além de ficar um perfume maravilhoso, ele ajuda a retirar da nossa aura os buraquinhos que possam estar desequilibrando a nossa vida. O levante, o poejo, que é uma erva cheirosíssima, que é usada como chá, e também para quem sofre principalmente as crianças que tem muito vermes. O poejo, além de servir para banho, ele serve como chá e como um vermífugo. Além de também ser usado para tirar catarro e inflamação dos pulmões. Então, nós temos a laranja, o limão, a losna e o louro. Um banho de laranja, para quem está totalmente fora do contexto, você corta a casca da laranja, fazendo com que ela não quebre, fazendo uma espécie de espiral. Faça um banho com ela, jogue da cabeça aos pés e você vai ter uma nova vida, uma nova sensação de renovação, assim como o limão também. Só que o limão tem um porém, principalmente a fruta. Ela tem que ser cuidado para não usar ao sol. Agora, a folha de limão, você pode usá-la normalmente nos banhos também para limpeza e equilibração e vai funcionar muito bem. Uma erva que é solar é o louro. Então, vocês vão ver bem a diferença e vão conhecer bem as plantas solares, que é como o louro, um pouquinho mais duro e um verde mais escuro. Então, esse louro, que é também uma erva de prosperidade, quando ingerida como uma forma de chá, ele é um limpador da nossa digestão, do nosso estômago, de úlceras. É por isso que as nossas avós nos ensinaram a colocar folha de louro nos molhos, no nosso feijãozinho e em outras formas mais que a gente pode usar o nosso querido louro. Além de suas sementes atrair grande prosperidade quando jogadas no fogo
aos domingos para defumação. Já viram que o louro, a planta do louro, vem às vezes com uma sementinha e que a gente nunca utiliza? Guardem, coloquem num vidro. Serve para queimar aos domingos para Oxalá e trazer a prosperidade para a nossa vida. E por último, nós temos as nossas frias ou específicas, que são a malva, a mangueira, o manjericão. O manjericão também é uma planta que tem 7 qualidades, inclusive o roxo. Todos maravilhosos. Se você plantar na sua casa, em volta, na frente, assim como a guiné, que é uma erva agressiva, ele vai trazer não só uma barreira contra as negatividades, como o manjericão traz prosperidade. A melissa brasileira, que é aquela que tem a florzinha roxa. A mirra, que também é um incenso, é uma resina. O peregum, que é uma dracena verde, e também é conhecido como pau d'água. Caro para chuchu, porque descobriram que ele, em miniatura, pode ser usado dentro de casa, nas casas de comércio. Chama pau d'água, mas nada mais é do que uma dracena verde ou, na língua africana, chama-se peregum. Tem ela também amarela. Pitangueira é uma erva fria e que nos ajuda. Já comeram pitanga? Já viu a alegria que ela traz quando a gente come pitanga? É aquela frutinha gostosa que todo mundo gosta de comer. E que quando a gente come, tira do pé, aquela alegria, fica catando, assim como a romã. A romã é uma erva, é uma frutinha difícil de comer, por causa das sementinhas dela, né? Mas, em vez disso, a casca da romã serve como um gargarejo para inflamações da garganta e é uma erva que os ciganos usam muito para conseguir dinheiro. Tanto que toda simpatia de Ano Novo tem que ter romã. A samambaia, a rosa branca, a rosa vermelha, a sálvia e todo e qualquer tipo de samambaia, como a renda francesa, a renda portuguesa, que são aquelas mais miudinhas, também são todas ervas específicas. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado com a samambaia é dentro de casa, porque ela é uma erva tão calmante que a gente, se ficar muito perto de uma samambaia, pode dormir. E aí ela nos tira um pouquinho da vontade de ir à luta. Então é a única erva que é calma demais. Mas é uma erva maravilhosa, porque é uma erva de Oxóssi. Então a gente tem que usar com parcimônia a nossa samambaia. Então vejam vocês, nós temos toda essa flora maravilhosa ao nosso dispor. E como a gente pode usá-las? Como eu disse, a maioria delas nós podemos usá-la como banho, como defumação, como chás. Tanto que o chá é milenar. No Japão, nenhum negócio se faz sem chás. Por quê? Porque o chá agrega poder, agrega calma, agrega equilíbrio. Então, é uma coisa que a gente também deveria se acostumar. A Rainha Vitória, lá na Inglaterra, às 5 horas, não perdia a hora do chá. Tanto que a gente brinca que quando a gente quer marcar alguma coisa com inglês, a gente fala antes do chá ou depois do chá? É antes das 5 ou depois das 5 da tarde. Por quê? Porque é uma forma de congregar, de fazer com que haja aquele envolvimento de amizade,
Então, chá, claro, através das ervas que são colocadas nele, que a gente pode agregar a amizade, a força do amor, a força do equilíbrio. E assim é que as ervas nos ajudam e carregam a nossa força através da espiritualidade. Benzimento. Quem é que já não foi benzido com galinho de arruda? Alguns benzedores usam uma erva agressiva como a guiné, poder tirar exatamente os maus espíritos. E os benzedores nada mais são do que médiuns sem saber que são médiuns. Porque não existe benzedor que não tenha uma conexão com o Altíssimo. Embora eles usassem antigamente as válida, na verdade são médiuns latentes, mas que não necessitam uma incorporação para exercer a sua forma de ajuda à humanidade, o seu resgate. Então, nós temos o alecrim, que também é uma ótima erva para fazer benzimento. E temos outras ervas, claro, que nos ajudam. Por exemplo, nós temos plantas que são usadas pelos pretos velhos como uma forma de segurança, firmeza. Então, tudo isso é agregado aos valores da nossa espécie, dos nossos seres humanos. E isso quem nos deu foi Deus. E é vamos dizer, o orixá do trono vegetal nos permite usar. Então, sempre que a gente for usar e utilizar essas ervas, sejam elas em forma de chá, sejam em forma de banho, sejam em forma de escalda-pés, sempre com muito respeito, agradecendo a Oxóssi e à espécie do reino vegetal pela ajuda que vamos receber. O milho é uma planta de prosperidade. Ele nos agrega também sua limpeza, sua força. Pode ver que o milho é uma erva morna. Quem já não comeu uma pipoquinha e ficou contente? Sempre que a gente vai fazer uma reunião, uma festinha, pode ter uma pipoquinha que vai ajudar na alegria. Por quê? Porque o milho é uma das ervas mornas que nós temos à nossa disposição. Então, aquela casca da palha, que a gente chama do milho, também pode ser usada como uma defumação e é uma erva morna equilibradora. Então, a gente tem no dia a dia as ervas à nossa disposição, assim como as frutas. O tomate, que é uma fruta, mas é uma fruta quente, agressiva. A cebola também é uma planta agressiva. Quer fazer uma boa limpeza dentro da magia vegetal? Pega uma cebola, corta pela metade. As duas metades cortadas, você põe num pires e a outra no outro pires e coloca embaixo da sua cama ou na cozinha e você terá uma limpeza fabulosa, sem precisar fazer nenhuma outra magia a não ser essa limpeza bendita. Então, só que tem uma coisa. Usou a cebola, sobrou um pedaço, não utilize mais para comer, porque ela ficando dentro de um pires, em qualquer lugar da coisa, ou até na geladeira, ela vai limpar a geladeira. Ela vai limpar toda a negatividade que possa estar dentro da geladeira ou na sua casa. E se você comê-la depois, vai fazer mal. É quando tem gente que fala, eu não gosto de cebola porque eu fico arrotando. Então, a sua cebola estava fora do lugar dela, porque ela tem que ser usada imediatamente, ou pelo menos
tampada em algum lugar para que ela não faça a sua limpeza. Ficou no ar, ela limpa tudo. Ninguém sabia disso, né? A cebola tem essa propriedade. Então, vejam vocês que a gente no dia a dia tem à nossa mão toda a magia vegetal. E às vezes a gente não se dá conta de quão poderosa é a nossa flora, o reino vegetal na força de Oxóssi. Oxóssi é o equilibrador por natureza. Tanto que quem chama os caboclos para trabalhar? Oxóssi. Que Oxóssi é o ele é, porque ele é o responsável pelo trono vegetal. E como tal, põe à nossa disposição toda essa magia, que às vezes a gente não dá o devido valor. Então, quando alguém fala, eu vou, tem que tomar um banho. Você me mandou tomar banho com uma folhinha só. Não importa. É a energia, é a força do vegetal que está ali. E quando algum médium faz o curso de magia das ervas e torna-se um mago iniciado, aí sim ele recebe alguns segredos e algumas formas de trabalho que só o mago é concedido, mas que vai agregar valor para a sua vida eterna. A gente carrega um símbolo que é colocado no nosso peito através da iniciação, para que consigamos ajudar a humanidade para a eternidade. Então, essa é toda uma energia que a Umbanda faz uso. E que às vezes as pessoas falam, mas um banhinho, uma defumação, o que é uma defumação? É o poder. A erva tem poder. Cabe ao médium ou aquele que respeita a flora, o vegetal, ter um bom senso e uma forma de amor que será retribuída sempre que for necessário. Às vezes a gente tem no nosso jardim folhas que aparecem sem a gente saber o porquê. Quando a gente vai ver, a gente está com algum probleminho que aquela erva estava avisando há muito tempo e a gente não sabia. Como, por exemplo, quebra-pedra. Quando ela aparece nos jardins muito a miúde, pode dar uma olhadinha no seu rim ou na sua bexiga, que alguma coisa não está bem. Então, a própria natureza, que entra em contato de uma forma subliminar, vai estar nos avisando: corra, menina, tome cuidado, beba minha planta, tome meu chazinho, faça um escaldapé. Escaldapé. Por que tem efetivo resultado? Porque pela medicina tradicional chinesa, a nossa sola do pé é um retrato do seu corpo. Quando você faz um escaldapé e coloca seus pés numa água quente, a 38 graus, com um determinado chá de ervas, você estará fazendo um banho no seu corpo total. Claro que quem tem à disposição uma banheira para fazer um banho de imersão, melhor ainda. Mas se não tem, o escaldapé é o melhor recurso para a gente fazer um tratamento de limpeza, ou até de equilíbrio, ou até de cura. Então, lembram-se que eu falei que o fumo de corda é uma fonte de limpeza que chega a ter um banho até de quebra-azar? Muito bem. Se você fizer um banho com fumo de corda, sal grosso
e pode agregar, por exemplo, uma outra erva como a sálvia e deixar nesse banho que a gente chama de escaldapé, você está limpando o seu corpo da cabeça aos pés. O único cuidado que a gente tem que ter com escaldapé é que a gente, de preferência, fazê-lo sempre à noite e ir direto para a cama sem pisar no chão frio. Pode até colocar uma meinha depois desse banho. E cobrir sempre as costas. Porque assim que você coloca seus pés num banho de escaldapés, você estará limpando o seu corpo todo e principalmente a coluna. Porque a ligação do nosso corpo com os pés vem através do chakra básico, que está localizado no nosso cóccix. E ele sobe até a nossa cabeça pelos 7 chakras. Então, vocês pararam para pensar como uma erva pode fazer bem? Como um escaldapé pode fazer bem? Como um banho pode fazer bem? Tem banhos, por exemplo, com as ervas quentes, não deve ser feita na cabeça, a não ser que alguma entidade tome conta e mande. Sim, é diferente. Ou algum tipo de médium que tem como orixá forte de cabeça algum, aí sim pode tomar banho com ervas agressivas. Vou tomar um pouquinho de água. Então vejam vocês como a gente tem a nossa cura à mão, através da força da magia das ervas, e às vezes nem se dá conta de que temos tudo isso para ter uma vida melhor, mais fácil, através desse orixá maravilhoso que é Oxóssi e seu trono vegetal. Então, depois, se alguém quiser dirigir alguma pergunta pelo Face, façam, a gente tem prazer em responder. Então, para ajudar na nossa magia das ervas, vamos falar rapidamente sobre a água na Umbanda. É um assunto que pouco é divulgado, mas a gente tem que divulgar porque somos potencialmente 80% água e só 30% ossos, pele, fios, cabelos. 70% do nosso corpo é líquido, é água, é sangue, que nada mais é do que água. Nossa linfa é água. Então, ou seja, a gente é uma água quase ambulante. Então, nós usamos na Umbanda vários tipos de água que nos agregam poder, que nos agregam força, que nos agregam energia. Vamos começar pela maior água que nós temos. A água marinha, que é a água do mar, que é uma água de Iemanjá. Temos a água mineral, que é de Oxum, não é? Que vem da garrafa é água mineral, quando é legítima, né? Mas ela vem de uma fonte. Ela vem de um poço, de uma mina, de uma cachoeira, que é própria para uso, tanto via oral como banhos. Então, mas é de Oxum. Temos a água doce, que a gente chama de água doce, que é aquela do lago, do rio, que é de Nanã. Temos a água ferruginosa. É uma água rica em ferro, em ferrugem. Temos uma água que é a água sulfurada, que essa água é de Egunitá, porque o enxofre afasta os piores obsessores. Temos a água cristalizada,
Nossa, nunca ouvi falar. Já sim. É o granizo. E existe uma água cristalizada que vem dentro da pedra, uma pedra que a gente chama de geodo. Então, essa pedra de geodo, ela, quando aberta e cortada ao meio, ela traz dentro de si água. E o geodo nada mais é do que uma água cristalizada. Água vegetal. O que é água vegetal? Espreme o seu alface, espreme alguma erva e que você vai ter uma água vegetal, que é jobá, que é a seiva vegetal da terra. Temos a água da chuva, que é de Inhansã. A água da fonte, que é de Oxalá. A água do poço é de Oxalá. E também a água do poço é de Obaluaê. Então, ou seja, essas são as águas na Umbanda. E nada mais forte do que 7 águas. A gente junta 7 energias das águas e coloca num spray e espalha pelo templo, pela casa, é uma das maiores limpezas que a gente possa estar fazendo usando apenas água, que são 7 qualidades de água. Existem mais águas que a gente não se dá conta. É a água das frutas. Então, nós temos água de coco, coisa mais gostosa, é de Oxalá. Temos a água do limão, né? Que é de Xangô. Principalmente o Xangô tem. Temos o melão. Já viu quando a gente corta o melão, aquela água deliciosa que solta quando a gente come, aquilo que dá uma sensação de frescor? É de Oxumaré. Temos a maçã, que é a água de Oxum. Temos a água da pera, que é de Iemanjá. Temos a framboesa, que não é muito comum no Brasil, mas existe, que é de Ançã. Temos uma água que a gente toma e que a gente nem percebe, é a da melancia. Sabe de quem é? De Ogum. A laranja, a água da laranja, é de Oxóssi. Temos o abacaxi, que é de Oiatem. E temos a água do abacate. Já viram? Que quando a gente deixa o abacate, se amassou, deixou ali, ele forma uma água? Então, aquela água é de Omulu e de Obá. Então, vejam vocês que nós temos à nossa disposição essa água maravilhosa, que faz parte do nosso planeta e que a gente nem se dá conta que está ali à nossa disposição. Entre outras frutas que podem também, eventualmente, trazer uma água, uma coisa que entra dentro da gente e refresca, que traz aquela vitalidade, aquela vontade de ser feliz. São as águas dos chás, as águas das frutas. E quando a gente tem a junção da água com as ervas, nós temos um outro ritual potente na Umbanda, que nós chamamos de amassim, que é a colocação das ervas com as águas nas nossas cabeças, que nos ajudam a limpar nossa coroa, fazer uma conexão maior com nossos orixás, e nos equilibrando e nos trazendo força para continuar a trabalhar e fazer a caridade. Geralmente, esse ritual é um ritual de iniciação ou batismo,
de médiuns. E ele é usado para equilibrar e firmar a mediunidade. No caso do Amacis, quando a gente trabalha essa junção das ervas com a água, podem ser usados 7 ervas, 14 ou 21. 21 é deixar o médium tímido. É quando a gente precisa, o médium tem uma mediunidade que precisa de um equilíbrio maior. Então, aí nós usamos, de acordo com o que a gente chama de enredo do médium, de que orixás ele vai ter no seu enredo, as 21 ervas, para dar maior potência e firmeza e que essa mediunidade siga para toda a vida. Geralmente, quem já participa do nosso centro há muitos anos sabe que isso é feito sempre no final do ano, para que a gente inicie a nossa vida de uma forma melhor, mais seguro, mais forte para a caminhada mediúnica. Então, claro que juntamente com essa força do Amaci, são feitas orações, a gente tem uma força agregadora à nossa firmeza mediúnica e ao nosso a nossa vida, a nossa caminhada. Usa para equilibrar principalmente o mental. Eu espero que vocês tenham realmente gostado muito dessa live, porque é de muita importância para a gente continuar a nossa caminhada. Agradeço a todos pela oportunidade de estar com vocês, agradecendo também a todos os orixás por tudo que nós recebemos nesse dia de hoje e principalmente durante a nossa vida mediúnica. Boa noite e até a próxima live.